Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? De volta aqui para mais um videozinho no canal sobre fundos imobiliários, mesmo grande queridinho da nossa bolsa. Eu sou um grande não, né? Grande é meio relativo, mas tenho uma boa quantidade na carteira de fundos imobiliários. Fiz vários vídeos passados falando sobre fundos imobiliários, como analisar, o que são. Fica a recomendação aí para você dar uma passadinha e ver sobre o que vamos falar hoje. Como montar uma boa carteira diversificada, à prova de balas de fundos imobiliários. Agora que você já sabe o que são os fundos imobiliários assistindo o vídeo do canal, como analisar, como encontrar os melhores fundos e agora uma carteira bem diversificada. É importante ter essa diversificação nos fundos imobiliários, certo? Para caso algum setor fique defasado, aconteça alguma coisa com o setor, você não ter uma grande quantidade investida. Se você colocar só em um fundo de shopping, vir uma pandemia de novo, esse fundo de shopping vai fechar as portas, ninguém vai poder ir mais lá e comprar e vai perder o faturamento, certo? Você não pode ficar muito concentrado sobre apenas um fundo imobiliário. Sobre esse papo de concentração, diversificação e tudo mais, eu pretendo fazer um vídeo também falando sobre isso, se é melhor concentrar, se é melhor diversificar, beleza? Então beleza, seguindo aqui para uma carteira, eu mantenho um gráfico de pizza bem simplão aqui pra gente falar. Beleza? Como eu diversificaria uma boa carteira de fundos imobiliários? Assistindo o meu vídeo passado, vocês já estão sabendo o que é um fundo de logística, um fundo de shopping e tudo mais, os setores mais perenes, os setores que eu invisto e que a maioria dos investidores também vão investir. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, tá? Isso é uma teoria, uma carteira que funciona para mim. A gente está numa conversa aqui para como que diversifica e tudo mais. Você deveria criar sua própria estratégia, ver bastante vídeo no YouTube, se adaptando e fazendo sua própria estratégia, beleza? Eu tenho a minha, o investidor sardinha tem outra e você vai ter a sua própria estratégia, porque sua realidade é outra, o tempo que você quer ficar investindo é outro e tudo mais, beleza? Aqui a gente montou uma carteira bem simples de fundos imobiliários, então a gente vai seguir na mesma linha do vídeo passado, a gente vai entrar aqui no Fundamentos, buscar por todos os fundos imobiliários, pegar eles aqui. Vamos pegar todos os fundos imobiliários listados na bolsa. Vou deixar esse sitezinho aí na descrição. Entrar, beleza? A gente vai organizar isso daqui. E agora a gente vai adicionar um filtro aqui de cima. Filtrar, filtro, beleza. E aí a gente vai seguir o mesmo passo da passada, tá? A gente vai se filtrar por número na liquidez. Se você assistiu o último vídeo, você sabe o que é liquidez, mas é basicamente o quanto é negociado. Então a gente vai querer só os que mais são negociados na nossa bolsa brasileira. Logo, uma negociação ali maior de R$1,5 milhão de reais por dia, tá? É o que eu uso. Agora a gente tem listado os maiores fundos mais negociados da Bolsa Brasileira, certo? Então, seguindo a nossa carteira de fundos imobiliários, o que eu colocaria em um fundo de logística? Porque o fundo de logística, o que eles são? Eles são basicamente galpões logísticos espalhados pelo nosso Brasilzão aí, que tem galpões de produtos de marketplace nesses galpões para a melhoria na entrega. Então, se você faz uma compra online, ele vai chegar o mais rápido possível, dependendo de um galpão logístico que tenha esse produto. As compras online só crescem no Brasil, vão ter mais galpões logísticos surgindo para atender maior essas pessoas e tudo mais, por isso que eu acho que é um setor muito perene que você deveria estudar, entrar na relação dos investidores das empresas de galpões logísticos e ver e analisar e tomar a decisão por você mesmo, certo? Lembrando, tá? Essa carteira para mim já tá num nível um pouco mais avançado, tá? Por conta que já conta ali de tipos de fundos de papel, é um fundo de papel atrelado ao IPCA, ou atrelado ao CDI, ou atrelado a FIAGRO, que são do agronegócio. Vale destacar que a porcentagem entre fundos de papel e fundos de tijolo está 70-30, tá? Então, 70% está atrelado a fundos de tijolo, ou seja, imóveis físicos que você mesmo pode ir lá e comprar alguma coisa, ver como é que tá, e 30% em fundos de papéis que tem uma rentabilidade um pouco maior, mas não se valoriza com a inflação, não tem essa correção com a inflação e tudo mais. Coisa que os fundos de tijolo têm, porque todo ano eles são reavaliados e são corrigidos. A inflação automaticamente, a gestão já faz isso, já repassa para você, ou se em forma de aluguel, ou em forma de valorização que o mercado precifica, beleza? Por que essa divisão de 70-30, tá? Eu considero o fundo de tijolo mais seguro. Fundos de papéis têm mais risco, por isso que ele tem uma rentabilidade maior. Só que os fundos de tijolo, bons fundos de tijolo, pode trazer uma rentabilidade um pouco abaixo dos fundos de papéis e uma segurança muito maior, por isso que eu faço essa divisão. Então, a gente vai aqui selecionar um fundo de logística, LVBI11. Vamos lá analisar o LVBI11. LVBI11 analisando, vamos lá.
uma cota custa R$116, então uma cota de base 100, um dividend yield bom acima de 9, isso para um fundo de tijolo é bem acima um pouquinho da média, um PVP descontado de 1% de 99, PVP de 99 está um fundo descontado, então quase ali no seu preço justo, uma liquidez, então a facilidade de você comprar e vender ativos de 3 milhões e meio, uma liquidez muito boa e uma valorização muito boa nas cotas de 14%. Isso é muito boa, a taxa um pouquinho alta, mas nada demais, 122 mil cotistas, quase 2 bilhões de valor patrimonial. Muito bom esse fundo. Vamos ver como que tá o pagamento de dividendo, o pagamento levemente crescente, cerca de 9 centavos por cota atualmente. A distribuição, ele só tem 10 ativos, se eu não me engano, e a maioria em São Paulo, então é importante que os ativos dele estejam em São Paulo, que é o que mais sai de entrega, mais pedidos e tudo mais. 2 em Minas Gerais, que também é outra boa economia, Bahia e Paraná, locais muito bons também. Aqui a gente tem mais quais ativos são, onde que estão. Beleza, isso aqui poderia ser um bom fundo para nossa carteira, e você que gostou do LVBI, você vai entrar no site dos investidores, relação com investidores, ver, analisar o que o gestor está falando, como que estão as previsões para esse fundo, e aí analisar se vai entrar na sua carteira ou não. Outro fundo imobiliário falando aqui de setores muito bons é o fundo de shopping. Por que fundo de shopping? A sua família, quando tá sem nada para fazer ali, ou querem ver um cineminha, assistir um filme que acabou de sair, qual que é o único lugar que vocês podem ir? É no shopping. Então eu separei uma boa parte da nossa carteira, principalmente em logística em shoppings, pois são os setores mais seguros. Logístico mais seguro, shopping mais rentável. Vamos ir lá no nosso Excel e procurar qualquer fundo de shopping listado aqui. Tem o VISC11 que a gente já analisou, tem o XPML e o nosso HSML. Vamos analisar os indicadores desse fundo aqui. Beleza, estamos aqui com o HSML11, o preço de R$96, um preço base 100, um dividend yield de 9,5, o PVP justíssimo, 1 de PVP, uma liquidez diária de 4 milhões de reais, uma valorização de 20% nas cotas. Muito bom os indicadores do HSML. Um fundo de tijolo do setor de shoppings / varejo, uma taxa de 1,20% ao ano, acima de 1 eu acho um pouquinho acima, mas sem problema nenhum. Vacância de 5%, então 5% das lojas não estão alugadas, até 10% eu tô aceitando. Um valor patrimonial de 2 bilhões de reais e um dividend yield médio de 9% ao ano, tá vindo aqui numa estabilidade muito grande, às vezes tem umas altas, mas uma estabilidade acima de tudo, uma leve tendência a alta. Aqui sobre os imóveis dele, ele tem 6 imóveis, 6 shoppings, sendo deles 3 em São Paulo, 1 em Minas, 1 em Bahia, 1 em Alagoas e 1 no Acre. Então, indicadores fundamentalistas muito bom, uma tendência de valorização. Eu me interessaria por investir nesse fundo, vou entrar no relatório, vou ler tudo sobre a gestão, sobre como que estão os shoppings e tudo mais. Agora, passando por lajes corporativas. Lajes corporativas são os escritórios das empresas sediados lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Cada vez mais as empresas estão aderindo ao home office. Com essa passagem da pandemia, os escritórios vão voltar a reabrir, vão ter uma maior estabilidade nesses tempos pós-pandemia, certo? É um fundo de lajes corporativas, tá bem descontado atualmente, tá com um desconto de 0,76, então você vai pagar cerca de 24% de desconto nesse fundo, tá com uma leve queda, uma grande oportunidade para você estar investindo nele. Claro que esse desconto você tem que entrar no RI, ver por que tá com esse desconto, não tá pagando certinho, tá com uma taxa de vacância alta, o que tá acontecendo? Olha aí, a vacância está com 20%. Vocês sabem que, eu já falei para vocês, acima de 10% é o meu limite, eu não invisto, então o HGRE não tá num bom momento de compra para mim, certo? Você pode ver com outros olhos, você pode ver que tá descontado, tá bem abaixo do valor patrimonial, posso comprar agora, esperar o fundo tem previsão para diminuir essa vacância, esperar a valorização, certo? Ele vai pagar dividendo para você ainda num fundo de tijolo de lajes corporativas. E agora terminando com o nosso fundo de renda urbana. Fundo de renda urbana, ele possui imóveis relacionados a mercado ou lojas de comércio, varejo e tudo mais, tá? Porque eu acho importante a renda urbana na carteira. Ela é uma área um pouco mais arriscada para os fundos de tijolo, mas nada muito extraordinário, tá? Não tem muita valorização e desvalorização das cotas, mas é um fundo de tijolo com uma rentabilidade muito boa. A gente pode analisar alguns ali por ser um pouquinho mais arriscado, tem a ver com varejo e tudo mais, mas é muito confiável também. Eu invisto bastante em renda urbana. Um dos fundos de renda urbana que temos o HGRU11. Olhando para o HGRU, que é um fundo de renda urbana, no Investidor 10 está com o segmento híbrido, mas são basicamente de gestão urbana, porque é de varejo de lojas de roupas ou varejo de supermercados e tudo mais, por isso que fica como híbrido, beleza? Com uma liquidez muito alta de 3 milhões, uma cotação de R$128 na data que eu tô gravando hoje, 9% de dividend yield, então um fundo de tijolo quase se aproximando dos 10, PVP um pouquinho acima, uma valorização de 10% na cota. Indicador
indicadores muito bom, gráfico com uma leve tendência a se valorizar, um fundo misto de segmento híbrido, uma taxa abaixo de 1, muito boa, a vacância 1%, para mim perfeito. Número de cotistas, 200 mil cotistas, 200 mil CPFs investem nesse fundo. A gente pode ver também aonde estão localizados esse fundo, então quase 50 imóveis estão no centro da economia brasileira, em São Paulo. 10 Paraná, 9 em Minas Gerais e no resto na Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia. Ótimos indicadores, hora de entrar na gestora, nos relacionamentos com os investidores e analisar. Fechado nosso fundo de tijolo. Agora passando para os papéis. Como que você vai procurar por papel? Aqui eu segmentei em 3 fiagros, que nada mais são que fundos de papéis que investem em dívidas dos setores do agronegócio. Então, é dívidas para fazendas, dívidas para plantações e tudo mais. A gente consegue ver um KNCA11, então é um fundo da Kinea, uma das melhores gestoras na bolsa, na minha opinião, hoje. Crédito agro, uma leve tendência de alta aqui. Lembrando, é um fundo de papel, então não espere muita valorização. A cotação de R$100, quase redondo, um dividend yield muito alto, quase 14%, dividend yield muito bom, mas lembrando, não tem correção de inflação e tudo mais, então é um pouquinho high yield, 2% de desconto você está comprando hoje, a liquidez de 3,5 milhões, então para você comprar e para você vender, você consegue na hora, belezinha? É um tipo de fundo outro do segmento de fiagros, taxa de administração parece ser zerada e a vacância também zerada por conta de ser um fundo de papel, 2 bilhões de valor patrimonial e 60 mil cotistas. Podemos ver aqui que ele tem uma boa estabilidade para pagar menos de dividendos e um dividend yield médio em 5 anos de 15%. Isso é uma grande sacanagem. Estão pagando R$1, 1,14, 1,5 por cota. Olha que coisa maravilhosa. E aí, o resto é fundo de papel de CDI e fundo papel atrelado ao IPCA. Eu tenho preferência ao IPCA, eu quero superar a inflação, mas você pode também olhar para os fundos imobiliários do CDI. Temos aqui um outro queridinho da bolsa, acho que, se eu não me engano, é o segundo maior em número de cotistas, VGHF11. Hoje custando R$8, bem baratinho, e esse tá mesmo, tá? Esse tá com 5% de desconto aí se você quiser comprar hoje, um dividend yield muito bom de 14%. Isso num fundo de acompanhando inflação é muito bom, tá? Liquidez diária de 5 milhões, indicadores muito bons, um fundo de papel do segmento de híbrido, certo? Então ele investe em várias coisas. Você pode olhar também os setores que ele investe, tá? Que ele faz dívida, ele não tem nenhum imóvel físico por conta de ser um papel. Taxa abaixo de 1%, vacâncias 400 mil CPFs investem nesse fundo em um valor de 1,5 bilhão. Então, acho que foi essa nossa carteira. Interessou por cada um dos fundos que eu falei aqui, você vai pegar, você vai entrar, cada RI desses fundos imobiliários, você vai ler um pouquinho sobre o gestor, sobre o que o fundo está fazendo, você vai verificar tudo isso no RI. Só pesquisar, ticker RI, MXRF11 RI. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas dos setores perenes, que nem a gente vem falando bastante. Faça a sua estratégia, invista para o seu futuro melhor. Deixe aí nos comentários sua carteira, para eu estar analisando mais para frente. E